Boa noite, vamos mandar aviãozinho aqui pra turma. Vamos chamar o povo. Vamos conversar um pouquinho aqui, respondendo algumas perguntas sobre cura, sobre milagres, sobre fé. Maricélia, tudo bom, Maricélia? Lani, olha a Lani aí. Lani Lopes Hernandes. Douglas, Rafael. Fala, meu mano Douglas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre fé, sobre milagres. Vamos responder algumas perguntas. A dúvida do pessoal aí, a dúvida de vocês. E depois nós vamos liberar aí, ordenar aí alguns milagres. Vamos profetizar. Se você já quiser colocando a sua pergunta, fazendo a sua pergunta, você clica aí no balãozinho com interrogação e você já pode escrever a sua pergunta e a gente já dá início, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês apertarem no aviãozinho aí, enviar para todo mundo. Aperta no aviãozinho aí, já seleciona umas 10 pessoas assim, já manda e a gente já vai começar, tá bom? Vamos chamar o povo aí. E aí você faz a sua perguntinha aí, nós já vamos começar. Já vamos responder. Dúvidas sobre milagres, apropriação da sua cura pela fé. Quem que tá precisando de milagre aí? Quem tá precisando de... Eu preciso de um milagre. Então pegue o seu milagre, Maricélia. Pegue o seu milagre agora. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, fazendo a sua pergunta, vamos desenvolver aqui então algo muito importante, que é o seguinte. Desde a queda do homem em Adão, na sua vida financeira, então a partir de hoje vai se manifestar, viu? Nós vamos ordenar, vamos dar ordem aos anjos também, e você vai ser restituída em tudo, porque toda a riqueza está em Jesus, e se Jesus está em você, essa necessidade financeira tem que desaparecer, tá bom? Então, olha só, o que é importante a gente entender desde a queda do homem em Adão, devido à ofensa que ele recebeu em seu coração, o homem se tornou dependente da ação de Deus, né? Porque ele estava sem o Espírito de Deus e ele passou a depender então da ação desse Deus. Nós temos aprendido que é o próprio Jesus, mas o povo não sabia. Sempre era Jesus, né? O Todo-Poderoso. E então, pela ausência do Espírito de Jesus, o homem se tornou dependente da ação de Jesus fora dele. Então, de uma ação, uma dependência de uma ação divina do lado de fora. Tá certo? A ação exterior, né? Daquilo que vem de fora. Porém, quando Jesus ele chega, quando ele vem até nós, porque ele sempre estava direcionando o homem, estava, vamos dizer assim, usar essa expressão, atrás do homem, né? Porque ele sempre amou e amava e continua amando e continuará amando. Ele está atrás, ele está cuidando, né? Então, quando Jesus vem para favorecer o homem,
ele revela ao homem que o grande problema não é simplesmente uma questão de obediência, como as pessoas ainda pensam hoje, justamente por causa desse modo de pensar desde Adão, que dependia de da sua obediência para que houvesse uma ação exterior de Deus. Tá entendendo? Mas quando Jesus chega, ele vai mostrar que não era apenas sobre isso. As coisas não funcionavam dessa maneira por causa da ausência dele no homem. Mas Jesus queria muito mais. Jesus queria devolver ao homem o seu próprio espírito. Então ele vai mostrar para o homem que não era sobre obedecer para receber algo do lado de fora, mas era ser restituído dentro da sua própria vida, que carrega, inclusive, como a Maricélia falou aí, né, precisa de um milagre na vida financeira, que carrega inclusive toda a riqueza e todos os recursos que o homem precisa. Por isso se diz, ele é dono de toda a prata e de todo o ouro, a riqueza está nele. Né? E aí é muito importante a gente se lembrar sempre do texto de Romanos 8,32, que é um dos meus textos prediletos, né? Uma das minhas verdades favoritas, que diz assim, ó, quando Paulo vai falar desse amor, em Romanos 8 ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, não nos daria com ele gratuitamente todas as coisas? Né? Então, uma vez que a gente recebe Jesus, nós recebemos toda a sua riqueza, toda a sua capacidade. Entende? Então, não pode haver falta mais de nada em nossas vidas, porque Ele não nos falta. Né? O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Quer dizer, se nós temos Jesus, nós reconhecemos essa verdade, não apenas mentalmente, mas no coração, ou seja, nós não concordamos mais somente mentalmente, mas vivemos agora porque já está engendrado em nossos corações, então de nada mais vai nos faltar. Porque se temos Ele, temos todas as coisas, temos todos os cuidados, toda a segurança, toda a paz, toda a tranquilidade. Agora, não basta isso ser só uma verdade em que a gente saiba, que a gente possa saber ou concordar mentalmente, mas não crer no coração e por essa verdade viver todos os dias. De modo que agora, crendo nisso, assumindo essa verdade, vivendo de forma natural, andando por essa verdade, eu vejo todas as minhas áreas sendo supridas em Jesus. Entende? Então assim, ó, o que vai mudar? Por que eu falava do pensamento do homem que acreditava que as coisas tinham que acontecer do lado de fora e o homem então vinha esperando essas coisas acontecerem? O que muda para hoje? Muda que agora nós temos que sair dessa posição de continuar esperando como um homem necessitado, ainda de forma adâmica. O mundo anda dessa maneira. E o sistema religioso também anda dessa maneira. Esperando que as coisas aconteçam. Peterson, mas eu creio, mas eu não estou vendo nada acontecer. Não, é porque você está crendo errado. Na sua própria afirmação, você já está dizendo que você está caminhando e pensando de forma errada. Porque assim como você crê, assim é. Então, se você anda ainda esperando que algo aconteça, veja que quantas pessoas você não conhece que às vezes passam uma vida esperando a promessa da bênção, a promessa do marido voltar, a promessa da esposa ser transformada, a promessa daquela cura, a promessa Então está esperando e a promessa já chegou. A promessa já chegou em Jesus, você até entende mentalmente que era Ele, mas você não se apropria. E você continua nessa vida de espera. Então você precisa entender que assim, ó, quem
tem esperança só espera. Agora, quem crê de fato no coração vai se apropriar e vai viver. Então, o que move, o que vai fazer com que aquilo que nós já recebemos se manifeste, vai ser eu me apropriar dessa verdade, viver por ela. Como sendo, porque é, então será. Entende? Lembra que Jesus disse assim, ó, aquele que crê em seu coração, confessar com a sua boca, e disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e crer, né, no seu coração, que isso sucederá aquilo que se diz, então assim acontecerá. Então quem é que determina o que deve acontecer? Nós. Enquanto você permanecer nessa posição de ficar esperando as coisas acontecerem, você não vai viver. Você não vai ver. Se você espera hoje, você vai esperar amanhã. Porque você já tem esse hábito de esperar. Você está acostumado a esperar. Então você espera hoje. Hoje você esperou. E você está tão viciado nesse modo velho de pensar que amanhã você vai repetir. E toda vez que você espera, você joga isso para frente. Você nunca se apropria. Entende? Quando a Bíblia fala de esperança, né, que é 1 Coríntios capítulo 13, lá no último versículo, a esperança na nova aliança aponta só para a vinda e a volta de Jesus. Né? A esperança aponta para isso, porque não tem como nós cremos que ele volte agora, por exemplo, e a gente diga, né, em nome de Jesus, Senhor, volta agora. Não tem como. Então, a esperança, ela aponta para o dia que depende de Jesus voltar. Já vou responder aí as suas perguntas, tá, Maricélia? Vou terminar o raciocínio aqui. Então, olha só. A nossa vida não é uma vida de esperança. Como os antigos viviam, como eu já desenvolvi aqui com vocês. Se você não entendeu, depois pega na gravação. Vou deixar salvo aqui a live, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? E aí vocês meditem nisso de novo. Pra você compreender que você tem que sair dessa posição de esperar. Senão você jamais vai viver. Não se trata de Deus fazer alguma coisa. Não se trata de Jesus realizar alguma coisa. Se trata de você assumir aquilo que ele já fez pela sua fé. Ele mesmo disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Tá? Então é um apropriar-se nosso. De nós vermos as coisas já feitas por Jesus, firmar esta verdade em nosso coração. Veja que não é, lembre-se sempre que não é concordar na mente, tá? Não é saber na mente. Não, eu sei que Jesus fez na cruz, Peterson. Eu sei que eu tenho. Todo mundo sabe, até o diabo sabe. Não é saber na mente, é crer no coração. E quando a gente se apropria no coração, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, nós vamos permanecer fiéis. Olha só a palavra, fidelidade. Fidelidade à realidade da vida agora que Jesus nos deu. Então, quando eu sou fiel a essa vida que Jesus me deu, lá naquela cruz, eu me aproprio. Entende? Então, ser fiel não é fazer uma coisa ou outra como era no Antigo Testamento e como ainda é no sistema religioso. Eu faço algumas coisas, eu obedeço, eu dou dízimo, e aí já respondendo aí, entrando um pouquinho na pergunta da Maricélia, olha só. Dificuldade financeira tem a ver ou não com o dízimo? Não tem a ver com o dízimo, tá? O que se pedia lá em Malaquias estava de acordo com a lei. Porém, Jesus é o cumpridor
daquela dívida. Jesus é o cumpridor e o merecedor daquela dívida. Tá bom? E aí Colossenses 2,14 vai dizer assim: e ele anulou o escrito de dívida que constava contra nós. E despojando, no versículo 15 ele continua, e despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então ele anulou todas aquelas ordenanças da lei, estão anuladas. Porque uma vez que ela é cumprida, Jesus despojou toda a maldade que constava contra nós, caso não houvesse obediência. E agora ele nos deu, né, o crédito, o nosso crédito está em Jesus. E uma vez que nós agora o temos, somos nós que temos que ser fiéis a essa verdade. Então eu explicava, né? Já respondendo mais uma vez aí a Maricela, olha só. Como eu faço para me apropriar dessa verdade? Então olha só, é abraçar isso no coração. Tudo tem a ver com o seu coração. Enquanto houver dúvida de que se isso é a verdade a seu respeito, você não está se apropriando. Entende? Uma vez que você sabe que algo é verdadeiro, né, você não abre mão de absolutamente. Não é assim que funciona? Não. Eu sei que é assim. Eu sei que é assado. Né? Não, eu tenho. Fulano disse. Não sei o que. Tal. Não é assim. A gente não abraça isso de modo que pode matar a gente, mas a gente não arreda o pé. Não é assim que funciona? Só que nem sempre a gente faz isso com a verdade sobre a realidade, a nossa realidade agora em Jesus, realizada naquela cruz. A gente sempre tem dúvidas, e enquanto a gente não se apropriar verdadeiramente dessa verdade, de que somos, temos e podemos, você jamais vai provar. Você jamais vai provar de milagres. Você jamais vai provar de provisão. Né? Você precisa aprender a tirar os olhos do exterior, né? Fechar os olhos do exterior. É por isso que o texto vai dizer: não andamos por vista, mas andamos pela fé. Não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Então, se eu creio, eu sei. Nem sempre eu vou sentir, porque sentimento é coisa da alma, mas eu sei no meu espírito. A alma sente, o coração sabe. Então, se eu sei, não importa o que esteja acontecendo, eu vou permanecer firme nessa verdade. Então, uma vez crendo dessa maneira, eu vou falar dessa maneira. E quando eu falo dessa maneira, ou seja, a respeito daquilo que Jesus fez para mim, aquilo que eu precisava, eu agora manifesto. Tenho toda a provisão. Obrigado, Jesus, pelo alimento na minha casa. Obrigado por essas contas pagas, Jesus. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o Senhor. Obrigado, Jesus, porque essa enfermidade já não me pertence mais. Essa enfermidade é uma mentira no meu corpo, porque a verdade é aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, porque me amou lá naquela cruz. E é nisso que eu vivo. Eu sou curado. Eu sou próspero. A minha casa vive em gozo e alegria. Então o que eu estou fazendo? Porque o meu coração está cheio dessa verdade, a minha boca está dizendo isso o tempo todo. A minha boca está falando. E quando eu falo reconhecendo, eu manifesto aquilo. Então veja que já não é mais, nós vamos falar um pouquinho do dízimo aí, Maricélia. Então veja que não é mais aquela vida que eu estava explicando para vocês, aquele modo de pensar antigo, em que eu espero a vontade de Deus, que o povo nem sabia qual era a vontade de Deus, e o povo ainda nem sabe qual é a vontade de Deus.
Está procurando saber qual é a vontade de Jesus. Será que ele quer me curar? Será que ele não quer? Essa coisa toda que o povo vive até hoje, aquele modo de pensar, o povo vive assim ainda. Entende? Então eu vou sair dessa espera e eu agora, porque eu me aproprio, eu declaro e então eu vou falar. Eu mais do que vou falar, eu falo naturalmente, porque essa verdade já está enraizada em mim, ela já faz parte de mim, né? Já não mais sou eu nem quem vive, é Cristo que vive em mim, quer dizer, sou um com Jesus, então Ele mesmo está falando através de mim. Quando eu digo, quando eu agradeço, quando eu profetizo, quando eu declaro as realidades em Jesus, eu estou manifestando. Então eu saio da reclamação, eu saio da murmuração, eu saio de falar daquilo que é exterior, e eu falo tão somente da vida dele agora em mim. É impossível as coisas não acontecerem. É impossível, porque o que cria a realidade é o que sai da nossa boca. Entende? Então olha só, antes de eu responder algumas perguntas aí, eu vou pedir para você clicar nesse aviãozinho aí, que depois já nós vamos liberar aqui algumas curas e milagres, tá? Mas vamos chamar o povo aí para receber, chama os doentes aí, chama os necessitados, que Jesus vai operar. Eu só vou concluir esse raciocínio aqui com vocês. E aí, se você tem a sua pergunta, clica no balãozinho com interrogação aí, faz a sua pergunta que eu vou responder rapidamente, tá? Então, olha só. Ser fiel à palavra de Jesus, que é Ele mesmo, né? Ser fiel a Jesus, não é merecer, não é fazer alguma coisa como era na lei, como é a questão do dízimo aí, a Maricela estava perguntando. Não é ser obediente para que Deus do lado de fora me dê aquilo que eu precise. Esse eu repito, você precisa entender isso. Se você não entender isso, você não vai ter uma vida de milagres. Isso era o modo velho de viver. Só que isso tem um problema. Como nós nunca conseguimos ser 100% fiéis nesse tipo de conduta, é impossível. Não adianta, pode ser o pastor que quiser falar, pode ser o cara mais perfeito do mundo, não consegue. Se você insistir em viver dessa maneira, você vai viver em eterna dívida. Você vai viver em eterno sofrimento, porque a gente sempre vai estar pensando, né? A lei, a religião, o diabo, o mundo, tudo e todos sempre vão estar olhando pra gente e nos lembrando no nosso ouvido. Você precisa fazer isso aqui. Você precisa dar o dízimo. Você precisa ser batizado nas águas. Você precisa perdoar. Você precisa. Senão Deus não vai te abençoar. Talvez seja isso. Senhor, o que mais que está faltando para que eu possa ser abençoado? Isso é velha aliança, querido. Você precisa sair dessa vida. Ao mesmo tempo, se você insiste em viver nessa vida, você está anulando aquilo que Cristo fez naquela cruz. Porque se você vive dessa maneira, o que é que Jesus foi fazer lá naquela cruz? Para quê? Qual o sentido? Tá? Então, entenda de uma vez por todas. Tudo aquilo, o escrito de dívida que constava contra nós por causa da lei, Jesus anulou, porque Ele quitou a dívida. Nós nos apropriamos agora da vida de Jesus pela fé, e por ela, em nós, no nosso coração, nós declaramos essa verdade e as coisas se manifestam. Então, ser fiel não é obedecer para receber do lado de fora. Ser fiel, andar em fidelidade, é reconhecer a verdade de Jesus em nós e se manter firme nessa verdade agora em nossos corações. De modo que nem as circunstâncias mais difíceis, nem Satanás,
em ninguém, venha roubar essa semente, essa verdade do nosso coração, e uma vez roubado do nosso coração, ela não tem condição de germinar e crescer a ponto de frutificar. Porque enquanto eu declaro, eu estou crescendo em fé, e eu estou trazendo a realidade daquilo que já tenho em Jesus. E agora, pelo falar, eu vou manifestar. Agora, quando é que eu me deixo ser roubado dessa verdade? E eu saio dessa fidelidade? Quando as circunstâncias vão falar mais alto e eu vou entrar em questionamento. Ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas por que então que aconteceu tal coisa? Ah, mas por que eu não estou vendo dinheiro? Por que essa enfermidade então veio me assolar? Mais uma vez você tirou os olhos da verdade de Jesus dentro do seu coração e você olhou para as circunstâncias. E sempre que você olhar para as circunstâncias vão te falar de necessidade. Mas quando você olhar para o seu coração, você vai ver provisão de Jesus. Entende? Gente, estou falando as coisas muito... Estou soltando umas riquezas aqui para vocês que vocês vão ter que pegar depois, meditar, escutar de novo, porque isso aqui muda a sua vida. Não tem a ver com o que você fez, o que você faz, o que você pode fazer. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com Jesus agora em você. Foi o que Ele fez. E o que Ele continua fazendo agora em você, quando você falar corretamente, lembrando daquela cruz. Entende? Então, olha só. Então, lembra, o Maricelli, que dízimo é coisa do Antigo Testamento, tá bom? Trazer os dízimos à casa do Senhor, primeiro que eles acreditavam que a casa do Senhor era a casa física. Quando você leva para aquele lugar vai estar abastecido de coisas, de comida, de roupas, para que as pessoas possam receber. Né? Eles mantêm essa verdade hoje, mas não tem roupa, não tem comida, não tem nada para o povo lá. Né? A não ser dinheiro para a instituição e para que a instituição seja cada vez maior. Né? E esse dízimo também virou lei. Olha lá, vamos com calma aí para você acompanhar tudo, tá? Você não vai conseguir se desvencilhar disso, sim, de uma hora para outra, se você está muito enraizado ainda dessa forma. Então, olha só. Por que o dízimo virou lei? Porque Abraão foi o primeiro que dizimou. Aí o povo fala assim, Peterson, mas o dízimo, você está falando que o dízimo era da lei, mas o dízimo é antes da lei. Porque Abraão dizimou. Pois bem, então vamos lá. Então, a primeira questão do dízimo em Malaquias está resolvida. Agora, vamos para antes então. Virou lei porque Abraão dizimou, né? E quando Abraão dizimou, ele dizimou com o seu coração. Ele desejou dar a Melquisedeque a quantia que ele deu. Então veja que ele não estava cumprindo qualquer lei, porque ainda nem tinha lei. A lei veio depois, em Moisés. Então, uma disposição no coração de investir, de realizar, de dar, por livre e espontânea vontade do seu amor. De repente, Abraão podia ter dado 5%. De repente, Abraão podia ter dado 15%. De repente, Abraão podia ter dado 20%, 50%. De repente, Abraão podia fazer como muitas pessoas aí eu vejo hoje, inclusive nós, que não somente deu 10, não deu 15, não deu 20, não deu 50, mas deu tudo. E aí a pergunta que eu te faço é, e quem deu tudo? Como é que dá o dízimo? E quem tudo agora que vive e recebe, vive para o outro? Dá para o outro, realiza para o outro, para favorecer o reino. A sua vida está envolvida no reino de Jesus. Mas quem está fazendo isso, amém, Peterson, mas e quem não está? Não, quem não está,
Você não pode ensinar a viver pela lei. Quem não tá, aí você põe uma regra para a pessoa fazer. Ou você vai ensinar a vida pelo amor. Ou você vai mostrar a cruz de Jesus que nos deu gratuitamente. E porque Ele nos deu gratuitamente, agora nós podemos também ser como Ele. E dar não somente 10%, mas dar tudo e dar toda a nossa vida para viver em prol desse amor. E a pergunta que eu faço, uma vez vivendo assim, qual é a riqueza que você não vai viver? Entende? Então, quando ele fala assim, aí você me colocou outro texto, né, Maricela, você perguntou, e o versículo que diz para ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Pois é, eu acabei de explicar para você, vai ter que assistir de novo, eu acabei de explicar para você que fidelidade é ser fiel à verdade. E qual é a verdade que se estabeleceu e engoliu a lei? A verdade de Jesus naquela cruz. Então entenda de uma vez por todas. Ser fiel não é obedecer à lei. Não é obedecer absolutamente nada para que possamos ser presenteados. Isso é uma vida religiosa. Isso é velho. O apóstolo Paulo diz que isso é caduco. Tá? E isso não transforma ninguém. Entenda que o problema era a ausência, eu disse lá no comecinho, era a ausência do Espírito de Jesus na vida do homem. Então, as pessoas não se lembram dessa verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então imagina que o homem estava sem Jesus e agora ele começa a fazer coisas para poder merecer bênçãos. E é assim que o povo religioso vive hoje. O que isso tem a ver com nascer de novo? O que isso tem a ver com agora ser restituído na herança que o homem tinha lá no Éden, que era só desfrutar de tudo aquilo que ele tinha, né? Abandonar isso e agora viver pela obediência para ser abençoado? Isso não tem nada a ver. Né? Então Jesus veio lembrar, veio trazer essa luz. Então nós somos restituídos. Só Ele é capaz e foi capaz de nos dar aquilo que nós precisávamos. E uma vez recebendo dele gratuitamente, nós vamos ser fiéis a esta verdade. Uma vez que a gente está sendo fiel a essa verdade e andar nessa verdade, pense, onde é que fica qualquer outro tipo de obediência? Uma vez que eu ando agora por Jesus, sou fiel a essa verdade, onde é que fica a necessidade de qualquer outra obediência, se a vida que agora eu estou vivendo em Jesus sobrepuja qualquer outro remendo que eu poderia colocar na minha vida para poder merecer alguma coisa? Entende que não tem o menor sentido mais esse modo velho de pensar? Então é preciso se apropriar da vida que Jesus nos devolveu, porque nos amou, mostrou esse amor naquela cruz, cumpriu com toda essa lei, cumpriu com toda essa dívida, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E agora por esta verdade eu vou andar. Eu vou andar em amor. Eu vou andar em amor, não dando uma coisa ou outra para merecer alguma coisa, mas posso dar tudo porque tenho tudo. E uma vez que eu vivo nesse amor, vivendo agora para o reino, quanto mais eu dou, mais brota em mim a riqueza de Jesus. Seja riqueza saúde, seja riqueza financeira, seja riqueza, qualquer recurso ou qualquer coisa que me pudesse me fazer pensar que eu tenho necessidade nessa terra. Sabe por quê? Que quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais brota em mim? Porque a semente é dada ao que semeia. Entende? Agora, entenda que semear não é para receber. Semear eu semeio porque eu recebi. Você só pode dar daquilo que você recebeu.
E quanto mais você dá, mais você recebe. Entende que é inverso o negócio. Então, começa com falar, porque as sementes são palavras. Quando eu declaro que eu tenho porque Jesus me deu, mais isso se manifesta. Mais eu falo. E mais se manifesta, e mais eu falo. E mais se manifesta, e mais eu falo. E mais se manifesta, e mais eu falo. Porque eu sei que agora eu tenho. Tá bom? Vamos responder aqui algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Agora o Instagram ele mudou aqui, né? Ele tá aparecendo o nome de quem faz a pergunta, né? Então, olha só. O Douglas Rafael pergunta assim, ó, como pegar esses milagres já conquistados? Então, mais uma vez, olha só. Eu creio no meu coração que eu recebi porque ele me amou. Ele me deu naquela cruz. Ninguém era merecedor. Não havia um só que merecesse. Então, ele nos deu porque ele quis, porque ele nos amou, ele nos deu gratuitamente. Uma vez que eu reconheço essa verdade, eu não vou deixar mais essa verdade ser roubada de mim. Gritem quem quiser gritar. Satanás, as pessoas, o mundo, os sistemas. Gritem as circunstâncias. Venham enfermidades. Façam o que quiser, né? O que quiser que Satanás queira, o mundo queira se levantar contra nós, nós não vamos nos demover dessa verdade. Esse é o primeiro passo. Tá? Em Cristo eu tenho todas as coisas. Filipenses 4,19. Porque o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que eu estou fazendo? Eu tenho essa verdade no meu coração. Se eu não tenho, então eu tenho que me encher. Então, uma vez eu sabendo disso, me apropriando disso, eu começo a declarar. E aí eu vou dizer, porque o Senhor se entregou a si mesmo por amor a mim, né? 2 Pedro, 1 Pedro 2,24, que o Senhor carregando no madeiro os meus pecados e pelas suas chagas eu fui sarado. Então, se eu fui sarado, enfermidade, você não tem mais lugar em mim. Satanás e toda a sua prole não podem permanecer mais em mim. Toda ingerência maligna, toda miséria ou qualquer circunstância adversa não tem direito legal de operar na minha vida e de permanecer no meu corpo. Então eu ordeno que vocês se retirem em nome de Jesus. Eu te agradeço, Jesus, pela riqueza. Eu te agradeço pelos recursos, pela comida. Eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado. Então, viver, se apropriar, começa dessa maneira. Não somente é saber na mente, mas é se apropriar no coração. Tá bom? E uma vez que eu me aproprio no meu coração, eu naturalmente começo a falar. Tá? E aí eu poderia continuar respondendo assim. Peterson, como que eu sei que eu estou me apropriando daquilo que eu recebi em Jesus? Veja o que os seus lábios estão dizendo. O que os seus lábios estão dizendo vai revelar o que há no seu coração. Rodrigão, querido, com saudade aí de vocês, hein? Bora participar lá dos nossos encontros lá. Muita riqueza. Tá bom? Então, preste atenção no que os seus lábios estão dizendo. Vamos ler mais uma pergunta aqui. Ficou claro, Maricélia? Você tá aí ainda? Quer fazer mais alguma pergunta? Faz alguma pergunta aí a mais que a gente vai responder, tá? A gente tem um tempinho aqui ainda. Então, olha só.
A Michele perguntou o seguinte: qual a importância da oração em línguas? Tá, então aqui já aí muda um pouquinho o assunto, né? Mas a gente pode responder. Para ser bem rápido aqui, para não tomar muito tempo, pode perguntar, Maricele, aproveita, tá? Quem pergunta, aprende. Quem não pergunta, depende. Tá bom? Então, solta a pergunta aí que a gente vai responder. Temos mais uns minutinhos aí para responder. Já vamos ordenar aí alguns milagres, tá bom? Enquanto isso, escreve a pergunta aí, aperta no aviãozinho também. Chama o povo aí, porque a gente vai liberar aí curas, milagres, provisões, tá bom? Vai ser bem rápido. Qual a importância da oração em línguas? Então, olha só, Michele, nós temos 12 áudios sobre a oração em línguas que eu postei recentemente no YouTube. Tá bom? Muita coisa a importância da oração em línguas. O sistema religioso, alguma vertente do sistema religioso, até ora em línguas, mas também não sabem por que ora em línguas. Tá? E eu postei recentemente no YouTube alguns áudios que nós tínhamos no Telegram, que é a nossa sala de estudos, né? E eu postei lá no YouTube, assim como eu vou postar outros estudos também em breve. Então tem lá. E chama assim, ó, 10 razões para falarmos em línguas. Coloquei 10. Tem mais, tá? Tem mais a gente poderia citar aí umas de 15 a 20 aí facilmente. Mas eu coloquei somente 10 porque já é suficiente para a gente entrar nesse exercício do falar em línguas. E o falar em línguas tem também parte nesse assunto que nós estamos falando aqui hoje, que é sobre nos apropriarmos daquilo que Jesus nos deu. Falar em línguas também, por exemplo, nos lembra da realidade que Jesus nos deu naquela cruz. Da realidade que é Jesus agora em nós, pelo seu feito na cruz. Falar em línguas também nos lembra da presença dele em nós. Olha só. Falar em línguas, todos os dias, quando nós falamos em línguas, nós nos lembramos que ele está orando através de nós. Falar em línguas nos lembra que Jesus está em nós. Se Jesus está em nós, nós não temos mais nenhuma dívida para com ele. Porque agora já somos um com ele. Entende? Então, falar em línguas é muito importante. Paulo disse, eu queria que vocês orassem mais línguas do que eu oro. Então você imagina se tinha muitos irmãos que oravam em línguas lá, e tinha, a gente sabe que tinha. Imagina o quanto Paulo não orava. Né? Eu tenho essa prática de orar em línguas desde a minha infância. Eu falei em línguas com 9 anos de idade. E desde então, ali na minha adolescência, eu tive uma breve lacuna ali, um breve período que eu não orei, mas no grosso, assim, a grosso modo, eu posso dizer que desde então eu tenho orado em línguas e cada vez mais eu oro em línguas. Passo o meu dia falando com Jesus, falando em línguas, desenvolvendo, né? Há muito que se aprender sobre falar em línguas. Você pega lá no YouTube, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas ela escreveu, eu queria sair desse cárcere de dificuldades. Então eu só preciso crer no coração e declarar com os meus lábios. Isso. Fica aí uma regrinha que em breve não será mais regra. Mas se há uma necessidade ainda da mente começar a fazer alguma coisa por regra, então fica essa regrinha. Logo isso se tornará natural e você vai entender o que você está dizendo com os seus lábios. Você vai entender, e quando você entender, você vai ser natural para você. E você já não vai mais estar nem
vivendo dificuldade nenhuma e nem tão somente falando que precisa sair desse cárcere. Olha só o que eu estou dizendo para você. Porque quando a gente fala ainda que a gente precisa sair de um cárcere, nós estamos reconhecendo que estamos num cárcere. Que estamos aprisionados ainda em dificuldades. Entende? Como que a gente assume, como que a gente entra em dificuldades, mesmo sem perceber, tudo está na nossa boca. Não é o que entra, é o que sai da nossa boca, é o que contamina o homem. Entende? Então, aquilo que o meu coração está crendo é o que eu estou falando. Então, se você está falando que você precisa sair desse cárcere, é porque você crê no seu coração que você vive um cárcere. Então, substitui isso que você creu até hoje por aquilo que Jesus fez por você na cruz, se aproprie daquela vida. Então, comece a declarar e comece a ver os resultados do que a sua boca está dizendo. Entende? Já tem um tempo que não falo em línguas, mas me esfriei na fé, sinto falta de intimidade com Deus. Então começa hoje, minha amada. Tá bom? Começa hoje, não perca mais nenhum tempo mais. Tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Como deixar a culpa de lado, pois acaba afetando a minha saúde? Pois é. A culpa a gente só deixa quando a gente substitui ela por outra coisa. Então substitua o seu pensamento de culpa por aquilo que Jesus fez por você. E a culpa vai desaparecer. Tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai de mim e vede, né? Lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. É por isso que mataram Jesus, queridos, porque Jesus deu a tudo e a todos, gratuitamente, comida, multiplicação dos pães e peixes, saúde, cura, libertação, né? Deu vida, ressuscitou a todos gratuitamente. E mataram Jesus por causa disso. Porque receber as coisas gratuitas assim, dessa maneira, é um escândalo para uma mente religiosa que acha que tem que merecer alguma coisa de Deus. Receber alguma coisa gratuita é bom demais para ser verdade. Mas é por isso que chama boas novas. Tá? O sistema religioso pode até falar de boas novas, mas eles ainda estão carregando merecimento, vivendo pela obediência de regras e leis e dogmas, e querendo que as pessoas vivam também em obediência para poder merecer as coisas. E é por isso que a Yumi, a querida Yumi aí, ó, a Yumi Douglas, né? Não sei se é o Douglas ou se é a Yumi ou se é Yumi é o sobrenome, enfim. É por isso que eles estão com peso, carregando culpa, carregando essa coisa por causa desse modo velho de pensar, dessas regras, dessa vida impiedosa. Tá entendendo? Troque o seu peso, Ayumi. Troque o seu peso, a sua culpa, pela vida, pela leveza, pelo amor de Jesus. Ele te ama porque ele quer te amar. O sol só sabe se levantar, aquecer, iluminar, dar vida a todos. Ele só sabe fazer isso porque foi isso que ele nasceu, que ele foi criado para fazer. Ele não pode fazer outra coisa. E o amor trabalha dessa maneira. Entende? O amor ama por completo. O amor não sabe amar por medida. Se ele te amou por completo, na sua vida não lhe falta nada. Só receba. Então nós temos que ser corajosos para crer na cruz de Jesus. Oh, aleluia. Quando nós ousarmos crer nessa verdade, nós vamos experimentar
e ver que nunca foi sobre nada do que nós podemos ou deveríamos fazer. Mas a nossa culpa, o nosso peso, o nosso fardo, nós trocamos por aquilo que Jesus nos deu gratuitamente. E uma vez que nós vivemos a vida dele, o que mais nos resta fazer, né? Se agora eu estou ocupado em viver a vida de Jesus, qual é o tempo que me sobra para viver aquela vida que eu vivia? Entende? Então não tem mais o menor sentido. Vamos responder outra pergunta aqui. E é o contrário, a minha fé é independente do que aconteça. Deixa eu ver se eu entendi. É o contrário, a minha fé é independente do que aconteça. Sim, a nossa fé não tem a ver, a nossa fé não tem nada a ver com o que as circunstâncias estão falando ao nosso redor. A nossa fé não está apoiada em nós mesmos também. A minha fé, eu não declaro, por exemplo, eu não declaro assim, ó, enfermidade em nome de Jesus, saia, porque eu estou com crédito, vamos dizer assim, né? Muito usada essa palavra no sistema religioso, né? Eu estou com crédito com Deus, porque eu obedeço, porque nem mesmo porque eu amo. Porque a minha fé não é proveniente de crédito algum meu, mas a minha fé está apoiada no que Jesus é. E no que Jesus é, e agora Ele é em mim, eu posso dizer. É por isso que eu digo em nome de Jesus. Porque não tem a ver comigo. Então quando você vai... digamos que um amigo seu... Vamos pegar aqui um nome fictício aqui, a Joana. A Joana, ela é uma pessoa que te indicou para um cargo, por um emprego X. E você vai lá fazer aquela entrevista para pegar aquele emprego. E aí você chega lá e fala assim, ó, oi, tudo bem? Eu me chamo Cidinha e eu vim aqui em nome da Joana. Ah, você que é a Joana falou de você e tal. Ah, muito bem, pode entrar e tal. Pronto, você pode ser quem você for. Você pode ser a Cidinha, a Maria, eu posso ser o Peterson, a minha esposa a Leia pode ser a Leia, pode ser quem for. Mas o fato de nós chegarmos lá nesse emprego, você chegar lá nessa vaga de emprego e falar assim, ó, eu vim aqui em nome da Joana, a Joana que me indicou, você já está com a vaga praticamente garantida. Né? Agora você imagina isso no reino do Espírito, em que Jesus tem toda a autoridade. Então é sobre o que Ele fez e o que Ele nos garante. Então se apropriar dessa verdade, ser fiel a essa palavra, eu vou agir com fé. E aí respondendo a pergunta do Douglas, a minha fé está em Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Né? Não é à toa que nós vemos muitos milagres aí, de pessoas que de repente nem têm o seu relacionamento estabelecido com Jesus. Mas porque elas dizem em nome de Jesus, muitas coisas acontecem. E agora de repente você aí, eu não sei, né? Não é nada pessoal, tô jogando no geral aí. De repente algum de nós se esforça para uma vida piedosa, mas às vezes passa uma vida sem nunca receber nada. Porque não sabe o que é crer no nome de Jesus. Entende? Vamos lá para mais uma pergunta? Vamos ver aqui. A Yumi, né? Pois acho que quando não faço algo de maneira devida, me deixa mal e acabo ficando doente. Pois é, esse é o modo velho de pensar. Tá bom? Em todo o tempo, nós vamos caminhar por essa terra até Jesus voltar. Com essas vozes, ou a de Satanás, ou a do mundo, dos sistemas, das nações, dos governos, da política, das empresas, ou das pessoas, dos melhores amigos, até mesmo da minha mãe e do meu pai.
até mesmo dos filhos, até mesmo da esposa ou do marido. Ou, quarto, da minha própria mente, tentando me acusar ou me lembrar. Por quê? Porque todo esse processo de entendimento que precisa merecer para receber algo de Deus é um pensamento e uma crença que nasceu em Adão. Entende? Nasceu em Adão. Então o homem trabalha dessa maneira. No mundo é assim. Tá? Por que as pessoas, por mais que às vezes as pessoas nos ouvem, elas estão lá fora, ralando as suas vidas, correndo atrás do dinheiro, fazendo por merecer, olha a expressão, fazendo por merecer, fazendo por... Às vezes passam uma vida cansados, sobrecarregados, e mais colhe doença pelo enfado, pela canseira, pelo estresse, pela ansiedade, do que colhem os frutos dos seus esforços. Entende? Essa vida que carrega merecimento, que carrega culpa e peso, só nos leva à enfermidade e a muitos tem levado à morte. Isso, eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que trabalhar, que ninguém tem que fazer nada, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas é o que está no seu coração. Tem gente que sabe trabalhar muito bem, com alegria, com prazer, não se preocupa, não vive ansioso, não tem estresse, mas crê que o que faz, faz porque Jesus está nele, e o que ele faz para o seu reino, porque ele tem nele todas as coisas em Cristo Jesus. Entende? Então é preciso abandonar. Sempre que acontecer, lembra-se disso, ó. A gente falou tanta coisa aqui já nessa live, mas se você lembrar disso que eu vou te dizer agora, vai ser já um passo muito grande que você vai dar na sua vida, tá bom? E a gente vai encerrar aqui para eu liberar aqui alguns milagres e algumas curas aqui, tá bom? Então olha só. Sempre que alguma coisa ruim acontecer com você, primeiro que assim, de início, você vai reconhecer algumas coisas ruins. Mas quando você passar a entrar nessa vida de confessar, de permanecer fiel à cruz de Jesus, você vai entrar daqui a um tempo num modo tão automático disso, que você nem mesmo vai ver nada mais ruim. Tudo você vai passar a ver agora com olhos bons. E vai passar pelo fogo e o fogo não vai te queimar. Vai passar pelas muitas águas e as águas não te submergirão. Mas por enquanto eu vou dizer dessa maneira, tá bom? Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Toda vez que alguma coisa ruim acontecer com você, a primeira coisa que ainda a sua mente vai trabalhar vai ser que aconteceu porque você deu alguma brecha, ou porque você está em dívida, ou porque você precisa A, B, C, D, ou dizimar, ou perdoar, alguma coisa assim. Sempre. Primeira coisa. Quando isso acontecer, imediatamente, você tem que levar a sério isso aqui que eu estou te falando. Senão, ó, você vai ouvir essa live aqui e vai passar o resto da vida e você está perdendo tempo aqui, tá bom? Então, olha só. Toda vez que passar isso pela sua mente, com alguma coisa ruim que você vê, você precisa se lembrar e dizer para você mesmo, no seu coração, você pode até dizer com a sua boca, naquela cruz, Jesus me deu vida abundante. Você entendeu? Tudo, seja financeiro, seja uma enfermidade, seja um problema no casamento, seja com os filhos, seja o que for. Seja o que for. Você precisa imediatamente se lembrar. Opa, naquela cruz, Jesus me deu tudo o que eu preciso. Se Ele me deu a sua vida, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. E você vai dizer aquela aparente, agora olha só como eu vou mudar
a minha expressão. Você vai dizer àquela aparente situação: você é uma mentira. Você está entendendo agora por que Jesus ele falava com o vento e a tempestade, até com o vento e a tempestade? Jesus não só dava ordem para as enfermidades, Jesus não somente dava ordem aos demônios, mas o vento e a tempestade ouvia a voz de Jesus. E se Jesus está em você, não espere mais nada acontecer do lado de fora. E a gente volta para o começo da live aqui para a gente encerrar. Porque se você ficar vivendo, esperando assim, Jesus... mas Jesus não me ama, então por que as coisas estão acontecendo? E esperando Ele resolver do lado de fora, assim? Eu vou falar uma coisa pesada aqui. É melhor você morrer logo. Pedir para Jesus te levar logo, porque você não vai viver milagre absolutamente. Mas saindo agora desse modo velho de viver e de esperar, você vai dizer com a sua boca, porque Jesus é quem está em você. E o que você não sabe é que nem mesmo é você quem está falando. É Jesus quem vai estar falando através da sua boca. Agora você que tem que decidir falar. Então você vai dizer: enfermidade, você é uma mentira. Miséria, necessidade financeira, você é uma mentira. Jesus é o abundante e é toda a riqueza na minha vida. Recursos, venham agora. Diga aos anjos: anjos, tragam esses recursos que eu preciso agora. Em nome de Jesus, porque eu sei que naquela cruz eu recebi simplesmente porque Ele me amou. Entende? Então lembre-se, todos os dias, Jesus, naquela cruz, me deu tudo o que eu preciso para viver uma vida de gozo e alegria, de forma plena. Me deu tanto que me deu tudo. Me deu tanto que me deu tudo, que me deu a Ele mesmo. Ele mesmo se entregou por mim. E Ele mesmo é quem habita em mim. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Então, no declarar e no abrir da sua boca, você vai começar a ver. Mas não se engane, porque não importa quanto tempo dure, pode ser que inicialmente você trave uma batalha com a sua alma, porque a sua alma vai ficar te acusando, vai ficar gritando, lembrando dos seus pecados, das suas dores, da sua culpa, de que você xingou fulano, de que você não dizima, de que você aquilo e aquilo outro. Mas você vai lembrar esse engano, que você é muito mais do que dizimar, você pode dar todas as coisas, você pode dar muito mais. E dê de fato, né? Mas não dê para receber. Dê entendendo que você pode dar, porque você tem recebido tudo dele. Primeiro é ele, depois é o que você pode fazer. E então diga em voz alta: Satanás, enfermidade, miséria, confusão, seja lá o que for, eu te ordeno, desapareça. Eu estabeleço aqui a vida de Jesus. Anjos, se movam. Pegue aqui, leve a colar, restaure aqui, toque naquele outro, faça isso, faça assim, faça assado, em nome de Jesus. Tá bom? Isso mesmo, Joelma, dar sem esperar nada em troca. Isso, porque só pode dar quem antes já recebeu. Né? Quando a gente está dando para receber, aí nós estamos entrando no modo velho de pensar. Nós estamos dando do que é nosso para receber do que é dele. E aí não funciona, porque nada do que é nosso pode conquistar aquilo que é celestial. Mas quando a gente dá sabendo porque a gente recebeu, então a gente está dando do celestial que recebemos. Muda muito, hein? Muda tudo, tá bom? Aí é bem diferente, tá joia? Vamos liberar aqui.
algumas curas, vamos ordenar aqui alguns milagres. Sem profetizar hoje, tá bom? Digo profetizar no tocante à revelação, né? Não vamos trazer nenhuma revelação aqui, vamos simplesmente ordenar. Talvez numa próxima live a gente traga aqui algumas profecias no sentido de revelação, né? A gente mostra aqui o que Jesus está nos dando, com palavras de conhecimento, né, algumas visões, algumas revelações, e a gente libera. Agora vamos simplesmente ordenar aí alguns milagres. Eu ordeno sobre a sua vida, Yumi, em nome de Jesus, que você seja livre agora de todo o peso, de toda a culpa, de toda a dor. E sinta no seu corpo aí agora todas as dores do seu corpo desaparecerem. Essa dor de cabeça desaparecer a partir de hoje. Em nome de Jesus. Seja liberta de toda a culpa, de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação. Em nome de Jesus. Maricélia, seja livre também de toda a culpa, de todo o peso. Você vai fazer, sim, muito mais do que dar o dízimo. Mas você vai fazer porque você sabe que você tem Jesus. E porque Jesus te deu tudo aquilo que você deseja fazer. Mas toda a culpa, todo o peso, toda a dor, toda a miséria que se instalou na sua vida por alguma crença de que precisava estar digna, de ser digna, de merecer, seja retirado da sua vida agora. E eu ordeno que os anjos que trabalham em meu favor vão lá na casa da Maricélia e da Yumi, especialmente agora, e da Michelle também, e levem para elas os recursos que elas precisam agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor no corpo, toda preocupação desapareça, toda acusação de Satanás, toda obra de feitiçaria, toda obra do passado, toda prisão mental do passado. Eu estou vendo alguém, eu falei que não ia profetizar, mas já estou vendo aqui, já vou ter que soltar. Todo aprisionamento do passado seja retirado da sua mente e do seu coração. Seja livre agora dessas amarras espirituais. A esses demônios eu dou ordem agora. No campo sentimental, no casamento agora. Eu ordeno que o casamento seja restituído e seja quebrado toda a maldade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno sobre a vida da Ana Proença, que toda maldade e toda mágoa e toda dor que foi estabelecida no coração da Ana, eu ordeno que seja retirada agora. Você é ilegal aí na vida da Ana. Ana já pertence a Jesus. Ana foi comprada por Jesus. E eu ordeno que a Ana seja livre agora de toda dor, de todo medo. Seja livre de toda ofensa. Eu vejo ofensa no seu coração, tá, Ana? Seja livre de toda ofensa agora. E seja cheia do amor de Jesus. Eu vi agora, Ana, eu disse que não ia trazer nenhuma palavra de conhecimento, mas já estou falando aqui. É duro, né? Porque quando você dá espaço para Jesus trabalhar, é o que ele mais quer, né? Se tem alguém com alguma enfermidade aí e quer receber alguma oração para alguma enfermidade, põe aí que nós vamos ordenar, você vai ser curado agora. Sobre a sua vida, Ana, eu vi uma cela com uma corrente.
e essa corrente sendo despedaçada, estourada assim, ó. Puf! E quando essa corrente soltou, a porta da cela abriu. Seja livre, em nome de Jesus. Anjos, peguem a Ana pela mão e levem ela até o lugar e as pessoas que ela precisa. E que ela seja próspera financeiramente. E que ela seja e viva o gozo e a alegria de Jesus. Como é que você vai ver isso na sua vida, Ana? Esperando acontecer agora porque eu falei, porque eu vi isso no reino do Espírito? Não. Esse é o mal das pessoas. Não se esqueça, assista essa live de novo para você gravar bem. Você vai sair dessa vida de espera e você vai ficar com a palavra que foi dita a seu respeito no seu coração e vai andar por ela. Ande em direção a isso agora que você acabou de ouvir. E pegue aquilo que é seu. Custe o que custar. Não interessa. É seu. Jesus te deu. Receba do amor de Jesus. Seja livre no seu coração. Olha lá. O Douglas Rafael escreveu, ó. A da minha esposa passou. Era dor de cabeça, Douglas? Era dor de cabeça? Passou? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muita dor de cabeça, Joelma. Então olha lá, Joelma. Põe a mão na cabeça aí agora, onde você está. Dor de cabeça, sinusite, toda a infecção, todo o mal que lhe sobreveio agora, eu ordeno que desapareça. Em nome de Jesus. Agora. Bate aí onde está doendo, procura, que vai ter desaparecido. Amanhã, catarro e tudo que tiver que sair aí, você vai ser restabelecido, tá bom? Deve melhoras já a partir de agora. Ore por minha filha Emily Monique, que todos os dias sente dor de cabeça. Tá, então a sua filha Maricele, tá sofrendo um intento maligno aí, tá bom? Mas isso vai cessar a partir de agora. Não é a partir de hoje não, a partir de agora. Emily Monique, eu ordeno agora. Seja livre, seja liberta de toda a opressão, de toda a dor de cabeça, de todo o mal. Em nome de Jesus. Cesse agora toda a atividade maligna na vida da Emily, a partir de agora. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se ela estiver aí, você pode perguntar para ela, pode procurar. Porque cessou. Anjos, vão lá agora. Os meus anjos vão lá agora na vida da Emily. Que ela seja completamente liberta. Em nome de Jesus. Ela tomou remédio o dia todo, né, Douglas? E tô vendo aqui. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Janaína do Vale. Inflamações. Facete plantar. Neuroma. Pese e muita ansiedade. É isso aí. Tem artrite, artrose também ou não? Processo de inventário há 2 anos. Então, olha só, vamos liberar aqui. Em nome de Jesus. Todas essas preocupações, ansiedade, toda essa culpa, todo esse medo que andou na vida da Janaína até o dia de hoje, eu ordeno que cesse a sua ação agora, a partir de agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu já estou vendo aqui, ó. Obrigado, Jesus. Eu ordeno que o neuroma, os pés, toda a ansiedade, toda a dor no corpo, fibromialgia, artrite, artrose, infecções nas juntas, dores de cabeça, desapareçam. Agora, seja completamente curada, instantaneamente curada agora. Em nome de Jesus. Todo o processo de inventário sejam liberados na justiça agora. Anjos,
Onde houver um empecilho, onde houver amarra, solte lá agora, na vida da Janaína. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi uma gaveta assim, tá, Janaína? Uma gaveta grande, daquelas grandonas assim, sendo abertas e sendo puxado um papel. Tá bom? E depois que puxou esse papel, eu vi um carimbo. Depois que acontecer aí, liberar tudo, traz pra gente o testemunho, tá bom? Eu ordeno que seja restituído tudo que foi roubado. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Minha esposa é a Yumi. Ah, a Yumi que é a... Ah, agora entendi. Tá, a esposa do Douglas é a Yumi, que foi curada. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ore por uma porta de emprego para o meu esposo. Eu vejo toda a sua família sendo desembaraçada, tá, Marcele? Sua família estava eu vi muitas cordas, assim, muitas correntes. Eu ordeno que toda a sua família, toda a sua casa seja liberta. Em nome de Jesus. Todo embaraço. Todo problema também no casamento. Todos os desencontros, todas as desavenças cessem a partir de hoje. E há uma porta de emprego esperando pelo Marcelo. E o Marcelo vai receber. E não vai demorar. Vai ser por esses dias. Em nome de Jesus. Aí você conta pra gente depois, tá bom? Meu pai tem um lado esquerdo paralisado por causa de um AVC. Roseli, né? Roseli, querida Roseli. Vamos ordenar. Ele tá aí, Roseli? Se ele não estiver aí, você vai lá agora, ou depois, pega assim com a sua mão, tá? Eu vou orar, você vai pegar assim com a sua mão. Você vai levar até ele, você vai pôr. E ele vai ser completamente restaurado. Nós ordenamos a cura para o pai da Roseli, que teve um AVC. Nós ordenamos que todo o lado esquerdo do pai da Roseli, qual é o nome dele, Roseli? Seja restaurado agora. E volte os movimentos, em nome de Jesus. Pega, leva para ele lá, depois você conta. Vai voltar, em nome de Jesus. Meus pulmões estão me matando. Então, comece a agradecer agora aí, Jennifer. Diga assim, respira fundo. Diga, obrigado, Jesus. Eu ordeno agora que os pulmões da Jennifer sejam libertos, sejam curados agora. Respira fundo. Diga, obrigado, Jesus. Agora, livre, 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 livre. Em nome de Jesus. Livre agora de todo mal. Acabou. Acabou, Jennifer. Ana, sinto muito que tivesse que recomeçar minha vida de outro lugar, outra cidade. Faça o que o seu coração entende, Ana. Faça o que você deseja. Lembre só daquilo que eu acabei de te falar. E pegue, tá bom? Faça. Se aproprie, é seu. Você não pode esquecer daquilo que eu acabei de dizer. Jesus, naquela cruz, me amou. Portanto, ele me deu. Pet, a minha testa estava pesada, como se estivesse um peso. Passou. Amém. Obrigado, Jesus. Pela saúde da minha avó, que está debilitada, ficou quase um mês no hospital. Seja restaurada, sua avó, Tony. Agora. Anjos, vão lá agora e toque. Eu acabei de ver um anjo tocando na testa da sua avó agora. Seja restaurada agora. Em nome de Jesus. Aleluia.
Vó do Tony. Amém. É o João, né, Rose? João, livre, 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 livre. Movimente o braço dele lá depois, tá? Movimente o braço. Você está livre, Pai. Você está livre. Livre, curado. Aleluia. Rafael, preciso de uma cura no lado emocional, medo, ansiedade. Seja livre agora. Rafael, seja livre agora. Respira fundo. Eu estou vendo os seus ouvidos, como se os seus ouvidos estivessem sendo desentupidos agora, Rafael. De alguma forma, eu não sei se é físico, se é espiritual, tá? Eu estou vendo assim uma pressão saindo dos seus ouvidos agora. Saindo pelos ouvidos. Medo, desapareça do Rafael agora. Em nome de Jesus. Agora. Acabou. Seja livre. Respira fundo. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Livre. Livre em Jesus. Amanhã é um novo dia, Rafael. Uma nova história começa. Mas se aproprie. Não espere acontecer. Se aproprie. Lembre sempre. Eu insisto. Assistam de novo essa live. E se apropriem. É o que vocês creem no seu coração e como vocês vão caminhar. Sendo fiéis à cruz de Jesus. Tá bom? Então vamos encerrar essa live. Olha só, eu queria, antes da gente encerrar, dizer para você o seguinte. Entenda o que eu vou dizer aqui. Não é marketing. É 2 minutinhos. Fiquem aí 2 minutinhos. Já vou encerrar. Não é marketing. Não é nada disso. Não estou nem aí para marketing, para nada. Mas escutem isso aqui. Nós vamos começar uma série. Uma série. Que se chama A Bíblia que o Sistema Nunca Leu. A Bíblia que o sistema religioso nunca leu. A Bíblia que o mundo precisa conhecer. É sobre a palavra revelada. Não é sobre o que está escrito. É sobre a revelação de Jesus. Nós vamos começar uma série. E essa série vai ser de aulas curtinhas. Eu e a Bia vamos fazer, a Bia vai fazer comigo. Dá um oizinho pro pessoal aí, Bia. E vocês precisam entender, primeiro para a vida de vocês. Vocês vão ler essa Bíblia comigo e com a Bia juntos. Nós vamos ler essa Bíblia juntos. Nós vamos ensinar a vocês o que Jesus começou a me trazer desde 2003, quando ele apareceu para mim. Como se lê a Bíblia. Como se entende a Bíblia. Ó a Bia dando um oizinho aí. E se você entender, se você pegar isso no seu coração, a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. O sistema religioso não conhece o que nós vamos ensinar aqui para vocês. Essas lives dessa série vão ser pelo YouTube, não vão ser aqui pelo Instagram. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva, tá bom? Nos meus destaques aqui no Instagram, tem os destaques ali, né? As bolinhas, né? Aí tem lá, reunião online pelo Google Meet, né? Tem testemunhos, tem... E aí vai ter YouTube ali também. YouTube. Clica ali, vai abrir um storyzinhos com eu falando ali no story e tem o botão ali do nosso YouTube. Para você clicar, entrar no YouTube e se inscrever no canal. Porque as lives, a partir dessa semana agora, nessa semana que vai vir, vão ser transmitidas pelo YouTube. Tá bom? E nós vamos fazer assim, pequenas lives de manhã, lives de tarde, não vão ter horário fixo. Mas eu sei que vocês vão estar conosco e nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Se porventura, especificamente para esse tema, nós acharmos melhor ter um horário específico, nós vamos marcar. Mas que elas serão pelo YouTube, elas serão pelo YouTube. Então, você não pode perder, porque Jesus está levantando um povo e nós fazemos parte desse povo.
que está trazendo o que a terra ainda não conheceu. Como assim, Peterson? Porque a revelação continua, pessoal. Tá bom? E o sistema religioso ainda não avançou para isso. Eles estão vivendo esse modo velho de pensar há 2000 anos já. É por isso que eles estão lá dentro dos quadrados cheios de cadeiras, buscando tudo aquilo que Jesus prometeu lá no Antigo Testamento, porque era Jesus, eles não sabiam, e Jesus deu para eles na cruz e eles ainda não aprenderam a receber. Porque eles estão vivendo esse modo velho de pensar, que é ficar esperando a vontade de Deus. E eu sinto muito, não vão receber, porque não é assim que se recebe. Tá? Quem tem esperança, espera. Quem aprende o que é fé, se apropria. Mas para isso, nós vamos trazer essa série. Desde Gênesis nós vamos falar. Você tem que levar isso a sério aqui. Se você levar a sua vida do jeito que você levou aqui agora, você nunca vai viver. Esquece. Chama A Bíblia que o sistema nunca leu. E ele não vai ensinar porque ele não conhece. Vai ser poderoso, tá bom? Então, aperta nos destaques lá. Se inscreve no nosso canal porque vai ser transmitido pelo YouTube, tá bom? Que mais? Acho que é só isso aí. Tati Ribeiro. Vai sim, Tati. Vai ficar salva, tá bom? Eu vou deixar essa live aqui salva no Instagram e eu vou colocar ela lá no YouTube também. Para quem prefere assistir pelo YouTube, enfim. Aí fica aí a critério de vocês, tá bom? Nós estamos terminando a série atual, que chama A Visão que João Teve de Jesus. Ainda falta aí talvez mais umas 2 semanas. E nós já vamos começar essa nova série que chama A Bíblia que o Sistema Nunca Leu. Só para dar um spoilerzinho para vocês. Nunca foi sobre obediência. Olha a loucura que eu estou dizendo aqui para vocês. Nunca foi sobre obedecermos para recebermos coisa alguma. Nunca foi sobre isso. Vai ser forte, tá bom? Eu tô dizendo, vai ser uma mudança de mentalidade. Tá joia? Mas nós vamos terminar primeiro essa série que a gente tá falando, né? Que é a visão que João teve de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1. Falta só mais duas, acredito que mais 2 aí, pra gente terminar e nós vamos começar essa série depois. Mas essa série, talvez nós já começamos, talvez a gente possa começar já terminando essa série atual e já começando agora essa semana falar um pouquinho da Bíblia que o sistema nunca leu, mas daí a gente vai continuar, tá bom? Então fica ligadinho, acompanha a gente aí. Orar pelo braço aqui antes de terminar, Yumi? Tá, vamos orar vamos ministrar a cura, então a gente termina. A dor no pulso. Então pega aí o pulso dela agora. Você está assistindo comigo aqui, o nome dela é Lorena. Muito bom. Pega no pulsinho dela agora, e no braço dela então, Ayumi. Lorena, diga obrigado, Jesus. Lorena, diga obrigado, Jesus, pela minha cura. Eu ordeno que a dor e o punho e o braço da Lorena volte ao normal agora. 1, 2, 3. Procura a dor. Aperta. Aperta com força. Procura a dor. A dor não vai estar mais aí. Tá bom? Então a gente encerra aqui, a live vai ficar salva, tá bom, pessoal? Pode ser que amanhã a gente faça outra live aí com outro tema, ou seguindo, enfim. Possa ter mais curas ou não. Tá bom? Andressa, querida, tudo bem? Estou internada por um abscesso, infecção. Seja curada, anjo. Toque lá na Andressa agora. Toque lá na Andressa agora, em nome de Jesus. Agora. Toque na Andressa agora. Na perna da Andressa. Em nome de Jesus agora. 1, 2.
Você vai sentir a sua perna esquentar agora, Andressa. Ó. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela cura da Andressa. Seja curada. Seja curada. Em poucos dias você vai receber alta, Andressa. Em poucos dias você vai receber alta, tá bom? Vai ser mais rápido do que você imagina. Ó, eu vi isso muito rápido. Depois nos diga aí. Olha aí, ó, a Yumi e o Douglas falando, ó. Sumiu a dor no braço da Lorena. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom. Eita, que a gente não vai conseguir terminar essa live aqui, hein? Olha lá. Lidiane, mais a Lidiane então, tá bom? Mais a Lidiane aí. Vamos orar aqui pela Lidiane. Sigam a gente aí, tá, pessoal? Aperta aí, siga a gente para acompanhar a nossa próxima série aí que vai vir. A Bíblia que o sistema nunca leu. E vamos orar aqui pela Lidiane e vamos encerrar aqui a live. Depois, nas próximas lives aí, talvez amanhã ou depois, tragam mais doentes, tragam mais pessoas, que elas vão ser todas completamente curadas. Tá bom? E com necessidade financeira, o que tiver que ser, Jesus vai entrar na vida de vocês, de todos que virão, vão ser transformadas. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu ouvido assim, Lidiane. Assim, ó. Em nome de Jesus. Espírito maligno, de medo e de surdez, eu ordeno que você deixe a Lidiane agora. Jesus chegou. Acabou para você. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Agora. Procura o ouvido. Procura. Faz assim. Diga obrigado, Jesus. Procura um zumbido. Acabou. Acabou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Passou na hora o braço da minha filha. Olha ali. Sumiu na hora, né? Ô Douglas, manda uma... Se você puder, tá? Se vocês puderem, se vocês quiserem. Tá bom? Manda uma foto de vocês. E aí com a Lorena também, se vocês não se importarem, tá bom? Se não quiserem, não tem problema. Tá bom? Se quiserem aparecer, quiserem mostrar a Lorena, não tem problema. Mas seria bom, seria legal, tá joia? Manda uma fotinho com vocês aí pra gente colocar no story aí como testemunho. Mandem a foto de vocês, pessoal. Vamos fazer um print aqui? Vamos fazer um print? Deixa eu fazer um print aqui pra gente postar nos nossos stories. E aí assim, ó, vou fazer um print. Deixa eu tirar os comentários aqui só um pouquinho. Olha lá, eu vou fazer um print. Olha aí, fiz um printzinho e eu vou pedir para vocês também printarem aí, tá? Tirem os comentários e eu vou dar um sorriso aqui para vocês tirarem um print, tá bom? Printem aí. Tá bom? Então, peço a vocês que, principalmente os que receberam cura, que receberam uma palavra aí, printem, coloca nos stories, me marca, e eu vou repostar aqui os stories de vocês, e aí se você puder colocar o que você recebeu, curada do ouvido, ou curada do braço, curada do pulso, né? Ou do zumbido do ouvido, o que você recebeu, a palavra profética, alguma coisa, e eu vou remarcar vocês no meu stories, pra gente já testemunhar o que vocês acabaram de receber, tá bom? Aí se preparem para as próximas lives aí de curas, de profecia, porque Jesus vai fazer grandes coisas, maiores coisas ainda, tá bom? Fiquem ligadinhos, lembre-se do YouTube se inscrever lá para a nova série que virá.
Beijo. Amo vocês, assim como Jesus também ama cada um. Até mais.